Meus queridos irmãos e irmãs, ouvintes da Rádio Nova Aliança da Arquidiocese de Brasília, a minha saudação fraterna e afetuosa a cada família que nos acompanha neste momento de oração e celebração. Que Deus recompense todos aqueles que sustentam esta emissora com suas orações, seu trabalho, sua dedicação e sua generosidade, fazendo dela um precioso instrumento de evangelização na capital federal e em tantas regiões alcançadas por seu sinal e suas mídias. Agradeço também a presença do Adécio, que foi o fundador desta emissora, que hoje veio celebrar aqui conosco. Dirijo também minha saudação respeitosa e fraterna ao cardeal Dom Paulo César Costa, irmão no episcopado e arcebispo de Brasília, como aos seus estimados bispos auxiliares, agradecendo a Deus pelo pastoreio desta igreja particular. Hoje, meus irmãos, nós celebramos um dia muito bonito, a memória dos santos protomártires da Igreja de Roma. Homens, mulheres, jovens e crianças que deram a própria vida por amor a nosso Senhor Jesus Cristo, logo após o martírio dos santos apóstolos Pedro e Paulo. A liturgia nos convida a contemplar uma igreja que nasceu do lado aberto de Cristo e cresceu regada pelo sangue glorioso dos mártires. A grande tradição da igreja conserva viva a memória desses primeiros mártires romanos. Após o grande incêndio de Roma, no ano 64, o imperador Nero César lançou sobre os cristãos a falsa acusação de terem provocado a tragédia, sendo que foi ele mesmo que a fez acontecer. Seguiu-se uma perseguição cruel, muito cruel. O historiador pagão Tácito, nos Anais 1544, relata que muitos cristãos foram cobertos com peles de animais para serem despedaçados pelos cães. Outros foram crucificados e muitos ainda serviram de tochas humanas para iluminar os jardins imperiais durante aquela fatídica noite. Também São Clemente Romano, na sua carta aos Coríntios, capítulo 5 e 6, testemunha a coragem admirável desses discípulos de Cristo, que preferiram perder a fé, perder a vida, a renegar a sua fé. Assim se cumpriu aquela palavra de nosso Senhor. A igreja nasceu da cruz e cresceu pelos testemunhos dos fiéis até o fim. A primeira leitura do profeta Amós apresenta um Deus que fala ao seu povo e o chama continuamente à conversão. Falou o Senhor Deus: quem não terá seu profeta? Deus nunca abandona aqueles que amam. Antes do juízo, sempre envia profetas. Antes da correção, oferece a misericórdia. Antes da tempestade, faz-se ouvir a voz, a sua voz. Os mártires compreenderam isso profundamente. Eles sabiam que a palavra de Deus vale muito mais do que a própria vida. O profeta Natã afirma: prepara-te, Israel,
para ajustar contas com teu Deus. Esta não é uma ameaça desesperadora, mas um convite à vigilância. A vida cristã não admite acomodação, que é um dos grandes pecados de todos os tempos da igreja. Esta situação às vezes amorfa dos batizados, dos que foram iluminados por Cristo, mas que não são capazes de abraçar a obra do reino e fazê-la acontecer com todo zelo e fervor. Cada dia, meus irmãos, é uma oportunidade para a gente recomeçar, para converter o coração e para renovar nossa fidelidade ao ressuscitado. Os mártires viveram exatamente assim, preparados para encontrar Cristo a qualquer momento. A Santa Igreja Católica prepara seus filhos também para este momento último da vida, que nós não sabemos quando será, pois está no segredo amoroso do coração do nosso Deus. Cada dia, meus irmãos, é uma oportunidade para a gente recomeçar, para converter o coração e para renovar nossa fidelidade a Cristo. Os mártires viveram isso e por isso são nossos exemplos e testemunhos. No Evangelho, os discípulos enfrentam uma grande tempestade no mar. Eu gosto muito desta passagem porque ela revela muito daquilo que deve ser o nosso itinerário no discipulado de Cristo. A barca parece afundar enquanto Jesus dorme. Quantas vezes também nós experimentamos tempestades? Tempestade na família, na saúde, no trabalho, na vida espiritual e na própria sociedade. Hoje vemos crescer a violência, a indiferença religiosa, o relativismo moral, a corrupção sem precedente na República, a perda do sentido de Deus e tantas formas de sofrimentos que atingem profundamente o coração de tantas pessoas. Os primeiros cristãos também viveram tempestades muito maiores. Eram perseguidos, presos, torturados e mortos. No entanto, jamais abandonaram Cristo. A pergunta de Jesus continua ecoando para cada geração: por que tendes tanto medo, homens fracos na fé? O maior inimigo do discípulo não é a perseguição, mas é perder a confiança em Deus, perder a fé. Nós podemos perder tudo, a saúde, a vida, perder os membros, as pernas, os braços, os olhos, mas nunca podemos perder a fé. Pois quem continua unido a Cristo pode sofrer muito, mas nunca será uma pessoa com sentido de derrota, porque quem é de Deus não se sente derrotado. Os mártires de Roma compreenderam que a verdadeira vitória não consiste em preservar a própria vida a qualquer custo, mas em permanecer fiel ao Evangelho. Como escreveu Tertuliano no século II, o sangue dos mártires é semente de novos cristãos. Quanto mais a igreja era perseguida, mais ela crescia. Deus transforma a aparente derrota em fecundidade espiritual. Não adianta matar os católicos, não adianta perseguir a igreja. Que é isso mesmo, morre um mártir, nasce 100 novos cristãos. A Revolução Francesa, que ocorreu de 1789 a 1814, foi uma das páginas mais tristes da história e da vida da igreja. Os martírios,
as perseguições, milhares de sacerdotes religiosos guilhotinados. Podemos lembrar as monjas de Compiègne, que foram buscadas de carroção no seu convento para a guilhotina. Chegaram ali as pobres monjas com aqueles hábitos bonitos, sem saber o que ia acontecer. Quem relata isso é o Papa João Paulo I, no seu último Angelo Domini, na última quarta-feira dele. Aliás, ele celebrou 4 quartas-feiras. E ele lembra desta realidade tão terrível. E aquelas monjas chegam com a Madre Maria de José de Santo Agostinho, que pergunta ao juiz: mas nós estamos sendo condenadas? Sim. Mas por quê? Porque vocês têm uma religião. E ela olhou para as monjas, me parece que eram quase 20, e disse: ó, minhas filhas, nós estamos sendo condenadas e vamos ser mortas por Jesus. Por favor, renovem os votos. Elas ajoelharam, renovaram os votos e começaram a cantar o Veni Creator Spiritus. Esse canto tão bonito que foi pedido, um pedido do Papa para que fosse composto para celebrar os 900 anos da Igreja, e que até hoje nós cantamos. E uma a uma, aquelas pobres freiras iam deixando suas cabeças rolarem naquela guilhotina, alguns fiéis cantando o Veni Creator com elas, outros rindo, o pessoal da Revolução debochando das irmãs, até que a última foi morta, ficando só a madre cantando o Veni Creator. E ela é deitada para a guilhotina cantando o Veni Creator, que cessou quando a lâmina decepou a sua cabeça. Mas antes dela ser deitada na guilhotina, ela olhou para a plateia e deu um grito de unção, dizendo: o amor vencerá. O amor vence. O amor de Deus, o amor que não morre, o amor de Cristo. Também Santo Agostinho, no século V, afirmava que os mártires venceram porque permaneceram unidos ao amor de Cristo, e não porque possuíam forças humanas extraordinárias. Porque o martírio, meus irmãos, ele nasce do encontro da graça de Cristo com a nossa alma, desta comunicação profunda de Deus conosco. Isso é tão profundo. É o Espírito Santo quem fortalece o coração dos fiéis para permanecerem firmes até o fim. Em muitos lugares do mundo, hoje, os cristãos estão sendo perseguidos. Talvez hoje não sejamos chamados ao martírio de sangue, mas certamente somos chamados ao martírio cotidiano, permanecendo honesto num mundo marcado pela corrupção. Vocês que estão aqui em Brasília, acho que vocês sentem até o mau odor da corrupção nessa cidade, como também os romanos cristãos sentiam o mau odor de Roma no tempo da sua queda, por matar tantos e tantos milhares de cristãos. Defender a vida quando tantos a desprezam. Viver a fidelidade matrimonial, tão difícil para muitos casais. Educar os filhos na fé. E nós estamos entrando num regime marcado por esta sanha da revolução cultural marxista, que quer intrometer nas famílias, para não deixar as famílias educar os filhos como devem, sobretudo os cristãos. Porque os pagãos não importam, eles não dão atenção aos filhos como devem. Mas nós cristãos sabemos que a nossa prole é que vai dar continuidade à igreja, às virtudes, ao bem dentro do mundo. E hoje você tem um Estado, um regime de governo que investe duramente
contra a educação católica. Sobretudo os católicos que estão fazendo a educação pessoal dos seus filhos. No meio de tudo isso, conservar a esperança, quando tudo parece difícil, é um desafio. Permanecer católicos praticantes, adoradores, quando isso exige renúncia e coragem. Também esse testemunho agrada profundamente ao Senhor Jesus. A barca do Evangelho, meus irmãos, continua sendo a bela imagem da igreja. Ao longo de 2000 anos, a nossa Santa Igreja enfrentou perseguições, como estamos vivendo em alguns lugares do mundo nesse tempo, heresias, como nós estamos assistindo tantas heresias no nosso mundo, por essas teologias caolhas, estranhas, impudicas, que vão entrando na igreja e destruindo a piedade, a sensibilidade, a liturgia e tirando a fé dos simples. Nós não podemos desistir. Há muito sofrimento, divisões, como agora esse grupo que se diz católico e quer ordenar bispos à revelia do Santo Padre. Quem nega a autoridade de Pedro, na pessoa do Papa, fica fora da igreja. Porque o Santo Padre, o Papa, é o timoneiro desta grande barca, que é a igreja que vai aos solavancos das divisões, das perseguições, das guerras e crises deste mundo. Amar o Papa é uma virtude. Quando nós rezamos pelo Santo Padre, é a igreja que nos reveste de uma unção poderosa. Muitas vezes essa grande barca pareceu afundar, entretanto Cristo permanece nela. Ele continua dizendo aos ventos e às ondas: silêncio, acalmai-vos. Enquanto Cristo estiver na barca, jamais deveremos perder a nossa esperança. Hoje, meus irmãos, ao recordar os santos protomártires de Roma, peçamos ao Senhor a graça de uma fé firme, humilde e perseverante, que jamais tenhamos vergonha do Senhor Jesus e do seu Evangelho, que nós sejamos cristãos católicos coerentes, capazes de testemunhar o amor de Jesus nas pequenas e nas grandes decisões da nossa vida. O mundo precisa menos de cristãos apenas de nome e mais de cristãos convencidos, apaixonados por Cristo e disponíveis para servi-lo em tantos momentos da história. Confiemos esta intenção à intercessão dos santos protomártires de Roma, para que renove em nós a coragem da fé, dos santos apóstolos Pedro e Paulo, cujo testemunho fecundaram a igreja de Roma, e também da bem-aventurada Virgem Maria, Nossa Senhora Aparecida, padroeiro do Brasil e da Arquidiocese de Brasília, que tem acompanhado esta jovem arquidiocese através dos seus santos e abençoados bispos que já passaram por aqui, desde Dom José Nilton Almeida de Batista, grande sacerdote e grande bispo, Dom Ávila e tantos outros que já passaram e hoje já estão na glória do Pai, porque Nossa Senhora protege esta igreja particular, protege seus pastores, hoje na pessoa do nosso amado cardeal Dom Paulo César Costa e seus bispos auxiliares, seus padres, seus diáconos religiosos, seminaristas, vocacionados e o maravilhoso povo fiel de Brasília, que nunca nega a sua fé, enchendo as nossas igrejas
promovendo uma evangelização efetiva e afetiva. Que Nossa Senhora Aparecida alcance para todos nós a graça da perseverança, da fidelidade a Cristo e da coragem dos mártires. Que a Igreja de Brasília continue irradiando a luz de Cristo, sustentada pela Palavra de Deus e fortalecida pela Eucaristia e animada pelo testemunho daqueles que deram a vida pelo Senhor. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. Santos protomártires de Roma, rogai por nós. Amém. Amém.